Todos encontraram? Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 26 em diante. Diz assim: E disse Jeroboão, abaixa só um pouquinho aqui em cima. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos, e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do ano, do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor nesta manhã. Soberano Deus e eterno Pai, nós nesta noite te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós entregamos tudo nas Suas mãos. Que venha agora o Teu Espírito e revele, ó Deus, a Tua palavra. Revele aos nossos corações, a Sua igreja. Tira agora toda a capa que impede a Tua igreja entender o Teu mandamento. E venha conceder a vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Vê se esses retornos estão muito altos, tá? Vê primeiro, depois, se tiver, abaixa um pouquinho. Glórias a Deus. Amém? Quantos acreditam que essa palavra é do Senhor? Dê uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar para a igreja nesta manhã sobre o seguinte tema: a igreja apóstata. Diga bem alto: a igreja apóstata. O que é uma igreja apóstata? A palavra apostasia vem do grego apostasia, que significa rebelião, abandono. Outras palavras com termos derivados de apostasia no grego são apostásion, que significa divórcio, e apostates, que significa um desertor. Então, o que é uma igreja apóstata? O que é um crente apóstata? É alguém que desertou a fé, é alguém que divorciou-se de Cristo, alguém que abandonou a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com a palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus nos ensina que a apostasia é uma coisa real, que verdadeiramente isto pode acontecer. Lá no livro de Hebreus, a Bíblia vai dizer: se nós, depois de termos alcançado o conhecimento da verdade, pecarmos voluntariamente, não resta mais sacrifícios pelos pecados. Em outras palavras, depois que uma pessoa encontra a comunhão com Cristo, o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade, e ele volta a cometer os pecados de outrora, como o que disse Pedro: a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal, e o cachorro voltou a comer o vômito dele. Quando isso acontece,
a Bíblia diz que não resta sacrifícios que possam resgatar esta pessoa. Em outras palavras, nem mesmo o sangue de Jesus pode salvar uma pessoa que quer apostatar, que quer desertar da fé, que quer se afastar da presença do Senhor dos Exércitos. A Bíblia vai dizer, e eu vou ler aqui para que você possa entender a realidade da apostasia, por exemplo, no segundo livro aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e versículo 3, aleluias, a palavra de Deus vai dizer: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que é isso, pastor? A Bíblia vai dizer que no tempo do fim haveria uma apostasia antes que Jesus Cristo voltasse. Essa apostasia é o afastamento da fé. Essa apostasia é a dissolução dos valores, e assim sucessivamente. A Bíblia vai dizer também, no primeiro livro a Timóteo, no capítulo 4 e versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Portanto, a Bíblia está dizendo que nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, haveria uma apostasia, inclusive no seio da igreja, no interior da igreja, uma falsa igreja que cada vez mais ganharia terreno por causa de espíritos enganadores e por causa de uma liderança fraudulenta que entraria no seio da igreja. Pois bem, você precisa entender que essa apostasia é real, ela existe, e cada um de nós devemos lutar como corpo de Cristo contra a apostasia, e também devemos lutar contra uma apostasia pessoal, tanto uma apostasia coletiva da igreja, como uma apostasia pessoal, aleluia, contra o Espírito Santo. A Bíblia vai falar no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a respeito da apostasia da igreja de Laodiceia. Deus vai dizer para aquela igreja: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que é deixar o primeiro amor? É afastar-se da fé, é afastar do fervor do Espírito, é se apartar da comunhão com o Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas talvez você esteja se perguntando: o que é que tem a ver o texto que nós lemos agora no Antigo Testamento sobre a apostasia da igreja? Pois bem, é agora que você vai entender. Quando nós entramos na história dos hebreus, na história do povo de Deus, aqui no capítulo 12 de 1 Reis, nós encontraremos a circunstância histórico-social em que se encontrava esse texto. A Bíblia vai falar sobre Jeroboão, que acabara de empossar-se como rei de Israel. Mas antes disso, você precisa entender como foi que Jeroboão chegou a ser rei de Israel. A Bíblia diz que Davi passou o reinado para Salomão. Salomão começou muito bem, mas não terminou tão bem. A Bíblia diz que no fim de sua vida, ele começou a multiplicar para si mulheres, e essas mulheres começaram a perverter o seu coração, e ele se casou com mulheres ímpias para fazer associações políticas entre as nações, coisa que Deus não havia determinado para ele. Deus não determinou casamento da igreja com o mundo. A igreja é igreja, mundo é mundo, e aleluia, isso tem que ficar bem claro. É justamente o casamento com o mundo que traz a apostasia para a igreja. Quantos entenderam isso? Diga amém. A Bíblia diz que Salomão começa agora a se prostrar e adorar os deuses das suas esposas, o que foi mal aos olhos do Senhor, pois a Bíblia diz: somente ao Senhor adorarás. Então o Senhor diz: levantarei o mal contra o meu povo, por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade. A Bíblia vai dizer então que havia um homem valoroso chamado Jeroboão, que era um dos servos de Salomão.
A Bíblia diz que Deus levanta um profeta e manda até Jeroboão e diz para ele: assim diz o Senhor, eu te levantarei como rei de Israel. Eu te tirarei do anonimato e te colocarei em uma situação de destaque. A Bíblia diz então que Salomão morre e o seu filho Roboão assume o reinado de Israel. A Bíblia vai dizer que as tribos do norte, as 10 tribos do norte, vêm a Roboão e pedem a Roboão que ele suavize o jugo que Salomão havia colocado sobre eles. Roboão despreza o conselho dos mais velhos e ele segue o conselho dos jovens que cresceram com ele no palácio. E ele diz para aquele povo, para aquelas tribos, dizendo: olha, o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos, do que a cintura do meu pai. E as 10 tribos voltam revoltadas com aquela decisão imprudente de Roboão. A Bíblia vai dizer que essas 10 tribos de Israel, elas se rebeliam contra o reinado de Roboão, o filho de Salomão. E agora eles chamam aquele a quem havia sido entregue a profecia de Deus, de que ele seria um líder. E a Bíblia diz que Jeroboão agora é apossado como rei da tribo norte. Agora Israel estava dividido ao meio, estava rachado. Havia um reinado no sul, que era Judá e Benjamim, e havia as outras 10 tribos do norte, que agora era uma outra nação, que agora tinham um outro rei. Em outras palavras, se levantou ali um outro reinado. Mas pastor, ainda não estou enxergando a apostasia. Você vai ver já já. Quando Jeroboão ele assume o reinado de Israel, ou seja, da tribo norte, das tribos do norte, a Bíblia vai dizer que ele começa a temer, ele começa a pensar: peraí, o lugar de adoração é lá em Jerusalém, Jerusalém fica em Judá, é lá em Jerusalém que está o templo de Salomão, que é o único lugar de adoração que Deus determinou, é lá que estão os levitas sacerdotes. Então, se eu deixar esse povo aqui das tribos do norte irem adorar em Jerusalém, eles vão voltar para o reinado de Roboão, e eu vou morrer, eles vão me matar, e eles vão tomar o meu reinado de novo. Aleluia. A Bíblia diz então que Jeroboão, ele tem uma atitude inesperada, ele se desvencilha de Deus, ele não confia no Senhor, porque o mesmo Deus que havia dado a ele o reinado das 10 tribos, era suficientemente poderoso para sustentar a sua vida, para sustentar o seu reinado, para sustentar a bênção que Deus havia colocado nas mãos dele. Eu abro um parênteses para dizer para você, muitas das vezes, é preciso mais cuidado com a bênção do que com a aprovação, porque quando a gente está sendo provado, nós estamos ali no altar, na oração, no jejum, chorando e gemendo, mas quando vem a bênção, há o relaxamento, e aleluia, o perigo de nos afastarmos da presença do Senhor. Jeroboão agora é rei de Israel, e ele agora toma posse da bênção, e ele acha que pode fazer o que ele quer. A Bíblia vai dizer então que ele promove uma nova forma de adoração. Ele faz 2 bezerros de ouro, e ele diz para aqueles povos: olha, agora vocês não precisam mais ir em Jerusalém para adorar, agora vocês não precisam mais ir em Judá, nós temos aqui os nossos próprios templos, os nossos próprios sacerdotes, as nossas próprias adorações, vocês vão adorar aqui o bezerro de ouro, louvado seja o nome do Senhor. Então começa a acontecer do lado norte de Israel um processo de apostasia. Por quê? Porque eles agora vão criar uma nova religião que é parecida com a de Judá, mas não é a religião de Judá. O nome disso se chama o processo de apostasia. A mesma coisa acontece nos dias de hoje, em muitas igrejas e no cristianismo mundial. Há muitas pessoas, e quando você adentra o texto da palavra de Deus, você começa a compreender que há muitas pessoas fazendo a mesma coisa que Jeroboão fez. Muitas pessoas fazendo dentro da igreja, tomando as mesmas decisões que Jeroboão tomou para com a parte norte de Israel, estão fazendo com a igreja.
Então cabe a nós percebermos quais foram os erros que Jeroboão cometeu e não seguimos este caminho, e não cometermos os mesmos erros que ele cometeu. Essa mensagem que eu tenho aqui para vocês hoje não é uma mensagem de cunho pentecostal, não é uma mensagem de manifestações, mas é uma mensagem que Deus quer falar à sua igreja, quer despertar a respeito da apostasia, do perigo, da santidade, do pecado e do caminho que Ele tem proposto para nós seguirmos. A Bíblia diz: este é o caminho, andai nele. Aleluia! Quantos entenderam isso? Diga glórias a Deus. Aleluia! Se havia então uma igreja apóstata que estava se afastando de Deus e se divorciando de Deus na parte norte de Israel, quais eram as características dessa igreja apóstata? Então agora nós vamos entrar na mensagem. A primeira característica da igreja apóstata é que ela tem conselheiros da parte de Satanás. A Bíblia vai dizer no primeiro livro dos Reis, no capítulo 12, versículo 28, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, o coração deste povo se tornará a seu Senhor. Versículo 28, pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. O que é isto aqui? Jeroboão, que recebeu o reino das mãos de Deus, agora não quer mais honrar a Deus. Que recebeu a bênção de Deus, não quer mais servir a Deus, porque ele tem medo de perder o seu rebanho, ele tem medo de perder a sua posição. Então ele começa a tomar atitudes tolas, que vão ser o motivo da sua própria destruição. A Bíblia vai dizer que este Jeroboão, ele chama os seus conselheiros e conversa com eles: olha, nós estamos com um problema aqui. Qual é o problema? Está acontecendo o seguinte: se a gente deixar esse povo ir para Judá, eles vão voltar para Roboão. Nós temos que fazer alguma coisa para segurar esse povo aqui. E os conselheiros de Jeroboão dão a ele um conselho maravilhoso. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos fazer, lembra do bezerro de ouro lá atrás, lá da história do nosso povo, lá de Moisés, do Monte Sinai? Vamos fazer 2 bezerros de ouro e vamos criar o nosso próprio cristianismo. Vamos criar a nossa própria religião. E eles começam a aconselhar Jeroboão, aleluia, a fazer essas coisas. Eu pergunto a você, por que estes conselheiros não falaram para Jeroboão: rapaz, você tem que confiar em Deus. Como é que você vai fazer um bezerro de ouro, sendo que a palavra de Deus condena a idolatria, os ídolos? Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Ah, mas eles vão me matar. Não, se foi Deus que te colocou, ninguém pode tocar em você. Aleluia. Mas os conselhos de Jeroboão, os conselhos que ele recebeu, não foram conselhos da parte de Deus, de pessoas comprometidas com Deus, de pessoas comprometidas com o Evangelho. Foram conselhos de homens vis, homens que não tinham compromisso com a verdade, que não tinham compromisso com a justiça, que não tinham compromisso com a palavra. Aleluia. E assim acontece em muitas igrejas. Muitos pastores devem ter cuidado com isso, porque muitas das vezes presbíteros, pessoas que parecem que são, mas não são, aleluia, chegam, se aproximam, vão se achegando e começam a dar ideias, começam a dar conselhos. Vamos fazer isso, vamos tirar isso aqui da igreja, não precisa mais, nós estamos agora num tempo moderno, vamos acabar com isso, vamos acabar com aquilo. Começam a dar conselhos, e esses conselhos, quando são assimilados pela direção da igreja, eles começam a, aleluia, a provocar um processo de apostasia na igreja. Apostasia vem através de conselhos demoníacos de pessoas que estão dentro da igreja. Aleluia.
Mas isso não acontece apenas com a igreja coletiva, como também com a igreja pessoal, que é cada um de nós. Se você se cerca de conselheiros do inferno, não espere que você poderá ter vantagem alguma sobre a sua própria vida. A Bíblia vai dizer no Salmo 1, aleluia, no versículo 1: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores e não anda no conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Jeroboão se cercou de conselheiros dos demônios, que começaram a dar conselhos a ele. Aleluia. E esses conselhos vieram se mostrar destrutivos para a obra do Senhor, para o povo do Senhor. Cuidado com os conselheiros que estão por aí da parte de Satanás. O conselho da igreja só virá do Espírito Santo e de quem tem compromisso com a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E hoje a igreja moderna está cheia dos conselheiros da parte de Satanás. Porque senão, da onde viriam essas estratégias mundanas que colocam no seio da igreja? De repente alguém chega para o pastor e diz para ele: pastor, vamos colocar aqui um G12 aqui na igreja. Olha, tem uma estratégia aí que está multiplicando a igreja. Tem uma estratégia aí que vai fazer essa igreja decolar. O que é o G12? Vamos fazer reuniões secretas. Ninguém pode dizer aonde acontece, não pode dizer o que acontece. Nós vamos apenas dizer que é tremendo. E vamos fazer essas reuniões, e vamos fazer uma regressão nessas pessoas, fazê-las perdoarem os pecados antigos. Vamos fazer com que elas perdoem a Deus. Aleluia. Se elas têm mágoa contra Deus, eu quero dizer para você uma coisa. Aleluia. Se você precisa perdoar a Deus, então esse Deus é pecador, ele precisa ser perdoado. Não é a apostasia que está no meio da igreja. Eu vim aqui esta manhã não para pregar uma mensagem pentecostal. Você pode até pular se você quiser, mas eu vim aqui denunciar, aleluia, o poder do diabo que quer destruir a igreja. A apostasia que vem da parte de Satanás. Aleluia. De repente alguém chega e diz: pastor, nós temos que ganhar essa juventude que está aí morrendo para Jesus. Como é que é? Vamos colocar uma night gospel. Como é que é esse negócio? Vamos botar luz de boate na igreja, vamos botar luz de danceteria, vamos colocar uma música ritmada e vamos reunir essa mocidade aí. E vai aquelas moças com as pernas tudo de fora, os seios aparecendo, a cobiça, a prostituição. E eles dizem que é para ganhar alma para Jesus. São os conselheiros que vêm da parte do diabo. Cai por terra, Satanás. Você não tem lugar na igreja. Aleluia. Rebacanta lavassarabacaia derevácia. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite, nessa manhã. Aleluia. Alguém chega logo para dar um conselho: vamos colocar uma festa junina. Mas não pode ser junina. Uma festa junina é do catolicismo romano, é a festa da idolatria. Não, pastor, mas não é festa junina assim igual a deles, não é só parecida. Olha, a gente não vai ter ídolo. A gente substitui a música lá do sanfoneiro por música gospel, mas a gente substitui lá a cachaça por refrigerante, e no mar fica tudo igual. Eu quero dizer para você: a igreja não precisa copiar a festa do mundo para ganhar ninguém para Jesus. Que ganha para Jesus é o evangelho, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Cai por terra, espírito enganador dentro da igreja, que quer levar a igreja à apostasia. Passar por cima no poder do Espírito. Nagai Kamando Revassai. Aleluia. Logo aparece algum conselheiro para dizer ao pastor alguma estratégia nova: pastor, nós temos que renovar a igreja.
Pastor, nós estamos num tempo moderno agora. Nós temos que tirar essas coisas antiquadas da igreja. Doutrina de roupa, para que isso? Vamos liberar o povo para poder andar enfeitado igual uma árvore de Natal. Vamos liberar, isso não tem nada a ver. O que tem isso a ver? Ninguém vai para o inferno por causa de um brinco, por causa de um cosmético. Aleluia, aleluia. Vamos liberar, pastor. Vamos acabar com esse negócio antiquado na igreja. Vamos deixar as mulheres se pintar, ficar mais pintada do que quadro de Leonardo da Vinci. Amanta lá, façai. Vamos liberar roupa. Esse negócio de roupa não salva. Esse negócio de roupa não tem a ver com a espiritualidade. Vamos deixar as pessoas se vestir como elas quiserem. A igreja vai encher, os empresários vão entrar. Se você ficar falando para os empresários que não pode usar uma roupa assim, a mulher do empresário não vai querer ficar na igreja. Eu quero dizer para você que não é empresário que manda na igreja, não. Não é dizimista que manda na igreja, não. Quem manda na igreja se chama Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você, quem comanda a igreja é a palavra. Levanta a tua mão e começa a dar glória. Alguma coisa está acontecendo agora. Alguma coisa está se movendo no meio da terra. Eu sinto a santidade de Deus na terra. Eu sinto que Ele está presente. Deus vai levantar uma igreja pura para o tempo do fim. Levanta a tua mão, começa a dar uma rajada de língua estranha na cara desse diabo. Manto revassara gassignébia na canta na lafaçarábia. A Bíblia diz que em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 9, que a mulher deve se vestir com pudor e modéstia. Aleluia. Não pode se vender. Aleluia. Aquilo que está escrito na palavra, não negocia, não troca, não vende. Não, não, não. É a palavra, a lei, o testemunho. Aleluia. É o guia da igreja. Aleluia. A segunda característica da igreja apóstata é que ela tem ídolos no seu altar. Segunda característica da igreja apóstata: a igreja tem ídolos. É uma igreja que tem ídolos no seu altar. E você precisa entender que quando há ídolos, Deus já foi jogado por terra. Se houver um ídolo na sua vida, você como igreja pessoal de Cristo, se você põe um ídolo diante de si, você não é mais crente. Somente Deus pode ser o seu Deus. Somente Deus pode ser o seu Senhor. A Bíblia vai dizer, irmão Jonas, que agora Jeroboão chega no seu plano de renovação da igreja. E ele coloca um bezerro no altar. Ele faz um templo em Dan. E ele constrói uma igreja, aleluia, em Betel. Aleluia, o que está escrito em 1 Reis 12, aleluia, 28 e 29. A Bíblia diz que ele pôs, versículo 29, e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Ele constrói novas igrejas. Aleluia. E ele coloca um bezerro de ouro em cada igreja. É a ideologia, aleluia, dos pastores apóstatas, aleluia, das igrejas apóstatas, que se entremeteram, aleluia, no seio da igreja verdadeira. Eles acham que tem que construir uma igreja nova. Os valores antigos se perderam. Não temos nada a aprender com os nossos antecessores. Aleluia. Eles têm uma nova unção. Eles têm uma nova revelação. Uma unção do diabo e uma revelação do diabo. Aleluia. Nós abominamos esta manhã tudo aquilo
aquilo que não vem da parte da palavra de Deus e que não venha do Espírito de Deus, pode ser revelação, pode ser profecia, pode ser o que for, aleluia, se não vier da palavra, se não vier do Espírito, seja maldito, seja maldito. Eles colocam agora, ele coloca um bezerro, aleluia, no altar de Deus, aleluia. Em primeiro lugar, a igreja apóstata, ela ignora a própria palavra de Deus. Por quê? Porque naquela época eles já tinham o Pentateuco, eles tinham, aleluia, a Bíblia, os 5 livros de Moisés, aleluia, e lá estava contido na Bíblia que ele, através da qual eles serviam a Deus, o episódio do Monte Sinai, em que, aleluia, quando Moisés subiu para o monte orar, uma igreja apóstata que ficou lá embaixo, que não quer saber de oração, que não quer saber de jejum, que não quer saber de ir para o monte, encontrou um jeito de fazer um bezerro de ouro para adorar, e a Bíblia diz que grande foi a mortandade e a disciplina de Deus. Mas eles estão com a Bíblia aberta, vendo Deus condenar o mundo, a sensualidade, mas mesmo assim eles ignoram, porque estão cegos pelas suas paixões, cegos pelas suas ambições materiais, financeiras, os seus desejos de luxo, de fama a qualquer preço. A igreja apóstata não precisa de Deus porque ela já tem um ídolo, ela já tem um bezerro para o qual são oferecidos sacrifícios. A igreja apóstata é aquela que comete os mesmos erros, porque não aprende com os erros do passado, e nem aprende com os acertos. Ela viu outros errarem, mas querem fazer a mesma coisa. Erraram lá atrás com o bezerro de ouro, e estão fazendo o bezerro de ouro novamente. Eles estão com a Bíblia aberta, pisando na palavra de Deus. Aleluias. Revassure canta lá. Quem são esses ídolos? Há pessoas que pensam que ídolo é apenas uma imagem da Santa Maria. Não, pastor, eu não tenho ídolo, eu não adoro imagens. Mas eu quero dizer para você que qualquer coisa pode se tornar um ídolo na sua vida. E qualquer coisa pode se tornar um ídolo na vida da igreja. Basta que esta coisa se torne o motivo da sua vida, da sua esperança, da sua felicidade. Tem pessoas que acham que se casar serão felizes. Então Jesus não é suficiente para você, porque você tem Jesus e não é feliz. E se você casar, você vai ser feliz. Você pode querer casar para completar a sua felicidade, não para que você seja feliz. São ídolos. São ídolos que nós levantamos e apostatamos de Deus para adorar os nossos ídolos. Falando coletivamente, como igreja, corpo de Cristo, muitos cantores e pregadores têm se tornado ídolos na igreja contemporânea. Cantores que são ovacionados, pessoas que são consideradas artistas e que têm uma legião de fãs, pessoas que colocaram num pináculo de importância carnal e mundana e materialista. E muitos são os seguidores que colocam esses cantores e esses pregadores como ídolos máximos. Nós não precisamos de ídolos na igreja. Você pode admirar um cantor, você pode admirar um pastor, você pode admirar um pregador, mas você não pode levar isso a uma idolatria. Você não pode colocar o ser humano, a criatura, no lugar do seu Criador. O ídolo pode ser muitas coisas na vida da igreja e até mesmo na sua própria vida. Por exemplo, o dinheiro pode ser um ídolo para você. Você é crente, você é servo de Deus, mas o seu coração está no dinheiro, está nas riquezas deste mundo. Isso é um ídolo. Se você colocou um bezerro de ouro, você já se apostatou de Deus. O seu bezerro de ouro é
o seu dinheiro, a sua ambição. E quando eu prego isso, eu quero também me colocar dentro desse processo. Eu quero também investigar a minha vida e saber qual poderia ser o bezerro de ouro da minha vida. Eu pergunto a você, qual é o seu bezerro de ouro? O seu bezerro de ouro pode ser o seu filho, que você não trata apenas como um filho, mas como um Deus. O seu bezerro de ouro pode ser o seu namorado, o seu marido, a sua esposa, que você coloca num patamar acima de Deus. Você pode perder a Deus, mas não pode perder o seu bezerro. São ídolos. A igreja que põe ídolos no seu altar é uma igreja apóstata. Muitas das vezes o ídolo se torna a própria igreja. Como pode isso, pastor? Uma pessoa é mais fiel à igreja, à sua denominação, do que propriamente ao Deus da denominação. Há pessoas que ficarão na sua igreja e permanecerão fiéis, mesmo se essa igreja se tornar apóstata, mesmo se ela se tornar idólatra, mesmo se ela se tornar herege. A sua fidelidade à denominação é uma fidelidade cega. Ela é capaz de transgredir o mandamento, mas continuar sendo fiel à sua denominação. Isso é o que? Um ídolo. Você não deve ser mais fiel a uma denominação ou a uma convenção do que a Deus, que é o dono da igreja, que é o dono da denominação, que é o dono da convenção e que é o dono de tudo. Porque isso se torna um ídolo na sua vida. Muitas vezes o ídolo é o próprio pastor da igreja. O pastor é venerado, é idolatrado. Não, igual o meu pastor não existe. Realmente não existe não, tem muitos melhores do que ele. São ídolos. Há uma rádio FM no Rio de Janeiro que quando vai apresentar o pregador que vai pregar, ele é anunciado desta maneira: agora com vocês o maior evangelista do Brasil. Peraí, irmão, quem é que recebeu de Deus a habilitação para determinar quem é o maior e quem é o menor? Quem é que recebeu a autorização? Quem é que está habilitado para dizer quem é o pastor maior, quem é o profeta maior, quem é o santo maior? Quem foi que recebeu? É o ídolo. A igreja do Senhor tem levantado ídolos para a sua própria apostasia, para a sua própria desgraça. A Bíblia diz que aquele que disser que é o maior, esse será o menor. Não existe pastor maior nem profeta menor. Não existe isso na igreja. Existem formiguinhas. Cada um é uma formiguinha carregando um pedaço, aleluia, de vegetal. E muitas formiguinhas, cada uma fazendo a sua parte, vai construir o reino dos céus. Nenhum pastor tem a primazia, nenhum profeta é dono do Espírito Santo, nenhum homem de Deus tem o poder da igreja em suas mãos. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Aleluia. Você não deve idolatrar a igreja e nem denominação e nem pastor. Eu digo para você que aqui nesta igreja batista em busca de poder, no momento em que o pastor começar a pregar heresia, no momento em que essa igreja começar a pregar desvios da palavra de Deus, você não deve continuar fiel a esta igreja aqui e nem a esse pastor. Até se esse pastor aqui, o pastor Ademilson, sair da palavra, sair daquilo que é os oráculos de Deus, você deve, aleluia, virar as suas costas e não seguir a esta pessoa. Se essa igreja aqui, da qual você é membro, começar a pregar heresia, saia dela, procure uma igreja que pregue a palavra verdadeira.
Não seja mais fiel a uma denominação do que a Deus. Não seja mais fiel a um pastor do que a Deus. Porque esta é a igreja apóstata. Essa é a igreja apóstata. Alamachuri Kébia. Sabe qual é o ídolo da igreja? Muitas das vezes, esse ídolo é o próprio pecado. Há um momento da igreja em que o pecado passa a ser venerado, aceitado como normal. Então o pecado passa a ser o ídolo. E quem está por trás do pecado é Satanás, não é Deus. Satanás. Você deve ter atenção. Terceira característica da igreja apóstata: ela impõe limites para escravizar os seus membros. Veja aí em 1 Reis capítulo 12, no versículo 29, a Bíblia diz: e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E pôs um em Betel e outro em Dan. O que significa isso, pastor? Agora você tem que entender um pouquinho da geografia bíblica. O reino do norte tinha duas extremidades. A extremidade sul era Betel e a extremidade norte era Dan. Ou seja, Jeroboão colocou ídolos em lugares estratégicos para fechar o povo ali dentro. Ou seja, não tinha como o povo passar para Judá ou Jerusalém, porque ali em Betel, que era o limite sul, que fazia fronteira com Jerusalém, tinha o ídolo, o altar de Betel. A palavra Betel significa casa de Deus, ou seja, ele botou um ídolo dentro da casa do Senhor, para impedir o povo de sair dali. E um outro ídolo em Dan. Dan era o outro limite do território. Então o povo estava aprisionado ali dentro, para que não saísse daquela apostasia que eles estavam vivendo, para que eles não chegassem à verdade, para que eles não fossem libertos. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a igreja apóstata, o seu objetivo é não deixar que esses membros cheguem ao conhecimento da verdade, é impedir que eles saiam do seu antro, e eles começam então ali a fazer uma lavagem cerebral na pessoa, e todo dia o veneno é pregado de cima dos púlpitos, e a cabeça da pessoa vai sendo feita ali através do carisma do seu líder, através da personalidade da liderança, através de uma epistemologia, vamos dizer assim, filosoficamente, um conhecimento humano. As pessoas vão sendo tratadas para que se afastem cada vez mais da verdade e fiquem presas dentro do seu oceano de heresias e de apostasias. Por quê? Porque o objetivo do diabo é afastar o povo de Deus da verdade. Jeroboão disse: não podemos deixar eles chegar em Jerusalém, porque se eles chegarem lá não vão voltar para cá. Porque quando a pessoa conhece a verdade, ela se liberta. A Bíblia vai dizer assim. Uma irmã outro dia aqui na igreja me procurou, e ela disse para mim que ela é de outra igreja, e ela veio aqui, o Espírito Santo moveu ela aqui no poder de Deus. Ela é batizada com o Espírito Santo, e ela moveu-se aqui no Espírito de Deus. Mas o pastor da igreja dela ficou sabendo, e o pastor começou a ameaçar ela, e começou a dizer para ela: isso aí é demônio. Não existe pular no poder, não existe dançar no poder de Deus, marchar no poder de Deus. Isso aí é Satanás, isso aí é demônio. Então essas coisas são ensinadas nessas igrejas. É uma lavagem cerebral.
A pessoa fica com medo, e quando ela vê uma pessoa marchando no poder, e ela está cheia de demônio. Por quê? É feita uma lavagem cerebral na pessoa. Colocou-se um bezerro em Betel e outro em Dan. A pessoa tem que ficar presa ali, naquela ideologia. Ela não pode conhecer a verdade. Aleluias. A Bíblia diz que se você atribuir a Satanás uma obra do Espírito Santo, você blasfemou contra o Espírito Santo e não há perdão para essa pessoa. Eu estou falando aqui de uma igreja apóstata, que está no seio da igreja verdadeira. É um populacho. Quando eu cito algumas coisas aqui, eu também não estou dizendo que toda igreja que tem uma coisa ou outra, ela apostatou completamente. Muitas apostataram, outras estão no meio de um processo, outros estão no início de um processo de apostasia, onde a sabedoria humana substituiu a palavra de Deus. Aleluias. Mas Deus está trazendo um despertamento hoje aqui para a sua igreja. Aleluias. Eu disse para aquela irmã assim: manda o seu pastor vir aqui. Se é demônio que faz a gente se mover no espírito, então manda ele vir, botar a mão na minha cabeça e expulsar o demônio que está em mim. Eu quero desafiá-la a vir expulsar o demônio que está em mim. Pode vir. Pode vir com a sua teologia, pode vir com o seu poder, pode vir com a sua fama. Vem colocar a mão em mim, vem expulsar o demônio que está em mim. Eu desafio a qualquer um. Vem aqui, eu marco com você onde você quiser. Aqui na igreja, fora da igreja. Eu quero ver você expulsar o demônio que está em mim. Eu quero ver você expulsar o demônio que está nos profetas dessa igreja. Cai por terra, Satanás. Você não vai enganar para sempre a igreja de Deus. Cai por terra, igreja apóstata. O irmãozinho me procurou outro dia. Eu estava lavando o carro. Ele disse: eu sou membro da igreja fulano de tal. Eu falei: irmão, mas eu estou passando um processo difícil lá. Por quê? É porque Deus me dá revelações, pastor. Deus me dá revelações. E outro dia eu fui entregar no final do culto à irmã uma revelação que Deus me deu. O pastor quase teve um filho. Ele falou: rapaz, aqui não pode entregar para recado. Aqui não é proibido entregar uma revelação. Peraí, irmão. Quem é o dono do Espírito Santo para dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer? O Espírito Santo não é um anjo, ele é o próprio Deus. Ele faz o que quer, na hora que quer, usa quem ele quer e do jeito que ele quer. Quem está entendendo, levanta a tua mão para dar glória a Deus. Abacantalai. Quem é você, filho de Belial, para impedir a obra do Espírito Santo na igreja? Reminácia como a Naragábia. Eles dizem assim: não existe esse negócio de profecia, revelação. Isso aí é da parte do diabo. Mas outro dia eu estava vendo um programa dessas igrejas, aonde pegaram uma pessoa manifestada com demônio, e ele começou, o pastor, fazer entrevista com Satanás. Tem um filme antigo que era Entrevista com Vampiro, né? Agora esse é outro filme, é Entrevista com Satanás. E começou a perguntar ao Satanás: o que você está fazendo na vida dela? Eu estou fazendo isso, aquilo. E vem cá, você acha bom que as pessoas que dão o dízimo da igreja? Não, eu odeio que essas pessoas dão o dízimo. Eu estou ficando pobre porque eles estão dando dízimo. E vem cá, aí começa a guerra das igrejas, né? Aí mas e aquela igreja fulana de tal, ela lá, Jesus está lá? Não. Quem é que está lá? Sou eu. Quem é que faz cura lá? Não sou eu, o diabo que faz o cura lá. Aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Deus não pode revelar ao seu servo que tem comunhão com ele. O Espírito Santo está impedido de dar uma revelação a um profeta legítimo que consagra a sua vida e vive para Deus.
Mas agora o diabo pode vir e começar a revelar o que está acontecendo com o membro da igreja e com a vida da igreja. Por que é que o diabo pode falar na igreja e o Espírito Santo não pode falar? Por que é que o diabo pode revelar, mas o Espírito não pode revelar? Porque o diabo pode profetizar e o Espírito Santo não pode profetizar. Ramacantalaia. Mas é feita uma lavagem cerebral nas pessoas, para que elas estejam eternamente ali. E vai se oferecendo riquezas, e vai se oferecendo vantagem, porque você vai ter carro, e a pessoa que já é ambiciosa, ela fica presa ali, e não conhece a verdade. Mas essa manhã, eu venho como profeta de Deus, dizendo, está chegando a última hora. Deus vai quebrar o jugo da apostasia, Deus vai quebrar o jugo de Satanás, e vai levantar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. Quarta característica da igreja apóstata: as consagrações são manipuladas. Aleluias. Versículo 31, capítulo 12 de 1 Reis. Eu já estou terminando. Aleluias. Diz assim: também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Davi. Jeroboão pegou os mais baixos do povo para fazer pastores da sua igreja. São consagrações manipuladas. Essa é a igreja apóstata, que coloca qualquer um em cima do púlpito, qualquer um mal acabado, com a vida acabada, com o caráter acabado, coloca em cima do púlpito para pregar para a igreja. É a igreja apóstata. Rabaquia ramandelevácia rabacumenehebe. Rebinácia. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Ele pegou os mais baixos do povo. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse: eu tenho contra ti que toleras esta Jezabel, que não apenas profetize, mas que ensine na minha igreja. Colocam Jezabel para pregar na igreja, colocam Jezabel para profetizar na igreja. Pessoas que não têm uma vida com Deus, porque as consagrações são manipuladas. A Bíblia vai dizer, aleluia, não te precipites em pôr as mãos sobre alguém, aleluia, não te precipite. Nós não podemos sair consagrando qualquer um e colocando em cima do púlpito para fazer a obra. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer que há qualificações para um pastor. A Bíblia vai dizer que aquele que almeja o episcopado, ele excelente obra almeja, mas ele tem que ter várias qualificações: marido de uma só mulher, sóbrio, uma pessoa não contenciosa e muitas outras qualificações. Mas Jeroboão não especificou nenhuma qualificação. Ele pegou os mais baixos do povo para serem pastores da sua igreja. E aí você vai perguntar o porquê do nível baixo das igrejas, o nível baixo de moralidade, o nível baixo de santidade nas igrejas, o nível baixo de, aleluia, de renúncia nas igrejas. Por quê? Porque se o pastor é treva, imagine como é essa igreja. Se o pastor é ambicioso, como é essa igreja? Se o pastor é avarento, como é essa igreja? Se o pastor é mulherengo, como é essa igreja? Amaquia naravácia. Esta é a igreja apóstata. É a igreja apóstata. Sabe o que acontece? A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, que o bispo não deve ser neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Ou seja, você não pode pegar um novo convertido e consagrar ele ao ministério da casa de Deus. Tem um irmão que me procurou e falou assim: pastor, eu estava querendo ir para uma outra igreja, mas eu estava com medo de eu chegar lá e já me colocarem como diácono, como... As pessoas têm medo, porque já sabe que quando chega lá, os cargos
da igreja são como mercadorias que são oferecidas para segurar as pessoas dentro da apostasia. Os cargos, os títulos da igreja, eles são comercializados. É o toma lá, dá cá. Aí eu vou segurar aquele dizimista ali, vou dar um cargo para ele. Aí ele com cargo eu vou segurar ele na igreja. A obra de Deus não deve ser instrumento de barganha. Deve haver seriedade na igreja, na obra do Senhor. Quem concorda, diga amém. É como se os títulos de pastor, de presbítero, aleluia, de evangelista, de missionário fossem mercadorias que se oferecem para as pessoas e vão consagrando qualquer um. São consagrações interesseiras. No mesmo livro de 1 Reis, capítulo 13, no versículo 33, a Bíblia vai dizer: depois destas coisas, Jeroboão não deixou seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão. E assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. Sabe o que significa que essa palavra, a quem queria, lhe enchia a mão? Diga comigo assim: a quem queria, lhe enchia a mão. Essa palavra, quem queria, vem do hebraico rapetes, significa aqueles que almejavam, aqueles que desejavam, aqueles que eram dispostos a quê? A sacrificar para o bezerro de ouro. As pessoas que querem pactuar com esses sacerdotes apóstatas, que estão dispostos a abrir mão da palavra de Deus, do verdadeiro culto que é em Jerusalém, e não em Betel ou Dan, onde tinha um bezerro de ouro. Essas pessoas diziam: eu estou disposto a pactuar contigo. Mas o pastor diz assim: mas tem que pregar o que eu mandar, mas tem que falar o que eu falar, tem que repetir o que eu repetir. A Bíblia diz: a quem queria, são pessoas mercenárias na igreja, que estão dispostas a se venderem para terem um cargo de importância na igreja. Estão dispostas a sacrificar os valores morais e bíblicos para serem instrumentos de posição na igreja. Mas a Bíblia fala que há um motivo, porque a Bíblia diz: a quem queria, lhe enchia a mão. Fazia o quê? Enchia a mão. O que é encher a mão? Significa ambições financeiras, poder aquisitivo, status, mudança de paradigma social. A palavra encher vem do hebraico malé, que significa encher de alimentos e joias. Ou seja, as pessoas são pegas pelo seu estômago. Eu vou te dar casa, vou te dar carro, vou te dar comida para você, para sua esposa, para os seus filhos. Agora tem uma coisa: tem que pregar o que eu mandar você pregar. Tem que falar o que eu mandar você falar. Ah, mas eu tenho uma revelação. Não, a tua revelação quem dá sou eu. É como Constantino, o imperador, quando assumiu a igreja. Ele que consagrava os bispos, mas nem crente ele era. E ele dizia: mas tem que falar o que eu falo. Essa é a igreja apóstata, da qual você tem que fugir dela, da qual você tem que sair de perto dela, da qual você não pode pactuar com ela. Essas pessoas, ao serem consagradas, elas tinham uma mudança de paradigma de vida. É como estava morando lá onde o Judas perdeu a bota, agora está morando na Barra da Tijuca. Mas a pessoa aceita, por quê? Porque pela condição social que a igreja lhe oferece, ele faz qualquer coisa. Mas eu digo para você, cuidado para você não ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua própria alma. Não troque o céu por nenhuma oferenda que Satanás possa te dar aqui na face dessa terra. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 3: cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que tendo coceira nos ouvidos. Revassuri comanaia. Eu venho aqui esta manhã e eu estou encerrando essa mensagem. Não vai dar para pregar tudo, são 8 tópicos, eu estou no 4, mas já deu para você entender um pouquinho o que é a igreja apóstata. Eu quero dizer para você uma coisa: Jeroboão
virou as costas para Deus e criou a sua própria igreja, virou as costas para Deus e criou o seu próprio cristianismo. Mas nós estamos aqui no nome do Senhor para impedirmos que essa apostasia venha e tome posse da igreja. Entenda que a apostasia, que é o abandono da fé, que é o abandono da comunhão, ela pode acontecer em toda uma denominação, como também na minha vida pessoal de crente. Então você não deve permitir que os valores de Deus sejam trocados pelo que quer que seja. Como agora nós ficamos sabendo de uma grande convenção de uma igreja muito tradicional, que supostamente, segundo as informações, fizeram uma reunião e decidiram que a partir daquele momento os pastores poderiam se divorciar por qualquer motivo de suas esposas e se casar de novo. Os pastores e os membros. Eu pergunto a você, a palavra de Deus corrobora com isso? Então, essa é a igreja apóstata. Esta é a igreja que se afastou da presença do Espírito Santo. E cada um vai dar conta de si a Deus. É o que a palavra de Deus nos mostra. Mas eu folgo no Senhor, porque ainda que haja uma igreja apóstata, ainda que haja uma igreja em Betel que se chama Casa de Deus, onde foi colocado um bezerro de ouro no lugar da palavra, onde foi colocado um bezerro de ouro no lugar do Espírito Santo, eu folgo a Deus, porque mesmo que haja uma igreja em Dan, aonde há um bezerro de ouro no lugar do altar aonde Deus havia ser adorado, mas mesmo assim ainda há um templo em Jerusalém, aonde o verdadeiro Deus ainda é louvado, ainda os verdadeiros sacerdotes ainda estão ministrando, onde os verdadeiros profetas de Deus ainda estão fiéis a Deus, porque a Bíblia diz: eu conservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Alabacantalaia. Eu quero dizer aqui nessa manhã, quem quer ser um desses 7.000 que não se dobrarão? Levante a sua mão, bate palma agora e glorifica o nome do Senhor dos Exércitos.